coisa. E o motivo do Vitor Hugo sair do meio e começar a jogar improvisado na ponta e de não colocar o Matheus Gonçalves, que é um jogador da posição. Você prefere jogar com o meia improvisado de ponta do que colocar um da posição. Queria que você falasse um pouco sobre isso. As opções táticas, elas são de jogadores que estão treinando e já tem também a rotina. Eu entendo a tua observação. Agora faço um adendo. O Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor. É uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor. Tu vai ver que ele está entrando nesse setor e não é improviso. E se tu olhares ainda o passado dele dentro do próprio Flamengo, ele faz funções parecidas. Então, ele tem essa possibilidade. A outra é que nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste, e nós tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis, essa viagem especialmente, uma logística mais complicada também para vir até Caxias. Qual a sua análise sobre a partida do Flamengo e, na sua visão, o Flamengo perde o jogo em qual setor do campo? Dá para colocar um setor do campo que o Flamengo foi pior dentro da partida de hoje, o Juventude conseguiu uma melhoria em relação à sua produção hoje? Teve alternâncias em momentos de domínio e oportunidades vivas de gol, com os goleiros participando e tendo oportunidades efetivas, claras. Eu lembro de 3 defesas eu acho que 3 de cada dos 2 goleiros elas teve bastante efetivas e oportunidades claras. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E também soube fazer as modificações para também gerar intensidade naquilo que ele tem. E trouxe, isso é a felicidade da bola parada de 2 grandes batedores, do Jean, um grande batedor, o Nenê, um grande batedor, e eles têm bons cabeceadores, também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou, também tem que saber reconhecer. Tite, Matheus, o Flamengo tomou 2 gols de bola parada, no intervalo o Fabrício Bruno disse que vocês treinam muito isso, e por isso era muito ruim tomar 2 gols assim. Qual que identificaram de falha nesses lances e se o desgaste dos jogadores também corrobora para isso, para esse lance de falha? Assim? A resposta que eu coloquei anteriormente, ela também cabe para ti. Tem méritos dos adversários. O Roger é muito bom treinador, tem na bola parada, tem na organização da equipe, tem nos blocos. Tenho um carinho por ele, por ter sido meu atleta, mas independentemente disso, está fazendo um grande trabalho. Tem méritos do outro lado, ele tem que saber reconhecer. E tem ajustes também, a gente pode melhorar algumas questões em treinamento, a gente vai olhar, analisar para que não se repita mais. Titi, tudo bom? Aqui atrás, Pedro Oliveira da Bandeirantes. Eu queria fazer 2 perguntas em uma, talvez elas se complementem. Primeiro, o Flamengo faz um gol muito rápido no início do primeiro tempo, e aí sofre também depois um gol muito rápido. 30 minutos de primeiro tempo, já estava 1-1 o jogo. De certa forma, o Flamengo sentiu o baque de ter levado o gol muito rápido e no emocional isso pesou, porque o Juventude veio para cima. E para complementar também, a que ponto a Copa América vem influenciando nesse momento do Flamengo, porque o Flamengo perdeu alguns jogadores e agora precisa dar a resposta muito rápido? Eu acredito que a parte do jogo ter tido o nosso gol e o gol deles foi um pouco também, a gente não conseguiu se estabilizar na partida em nenhum momento. O jogo teve essa característica de nenhuma equipe conseguir se sentir à vontade no jogo. E aí quando começou a ganhar, a gente fez o gol, no momento até que a gente não estava tão bem na partida, o Juventude estava um pouquinho melhor, aí a gente parecia que a gente ia conseguir se estabilizar, o Juventude faz o gol. Aí o segundo tempo teve um momento que a gente cria, a gente gera a situação de gol, parece que a gente está na hora de estabilizar, e aí o Juventude troca, cresce e começa a gerar dificuldade. E a gente vem numa sequência de 5 jogos, né, seguidos, de final de semana e meio de semana, sem bastante atletas, não são só os da Copa América, a gente teve 10 desfalques hoje, né. E aí para uma rotina também de dia a dia de trabalho, quando tu tem 10 jogadores a menos, então essas funções que os teus atletas fazem durante o treino e venham fazendo no jogo, às vezes elas não são exatamente iguais e tu não consegue dar uma rotina e um equilíbrio de treino tão grande para todos esses atletas.
E aí a gente está sofrendo um pouco nisso. Muitos jogadores, às vezes, tendo que jogar 90 minutos seguidos, mas essa sequência de jogos em 2 dias de intervalo também geraram um desgaste na gente. Agora a gente pode ser melhor de qualquer forma. Complementando, eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. E quando tu faz uma sequência de jogos assim, isso não é desculpa, isso já coloquei anteriormente. Tu há um decréscimo e tu tem uma necessidade de ficar com peças de reposição. Ele é humano. Agora tem atletas que ele está... E tu via a necessidade de trocar porque o desgaste físico ele acaba sendo inevitável. Tite, tudo bem? Boa noite. Bom falar contigo mais uma vez. Foi o banco do Flamengo levantar para fazer o aquecimento e o torcedor já começou a gritar o nome do Gabigol, né, o Gabriel. Como é que é administrar um jogador desse tamanho do clube no banco de reservas? Hoje você colocou ele ao lado do Pedro, mas quais são os seus planos para ele? A gente sabe que tem alguns times, pelo menos a gente ouve, né, alguns times interessados no Gabriel. Ele pode começar os jogos ao lado do Pedro? O que você pensa para esse jogador que hoje, mesmo como o Matheus falou, né, tinham 10 desfalques, ele ainda assim começa no banco de reservas? O que você tem planejado para o Gabigol ao longo da temporada? Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, é jogo a jogo, é trabalho a trabalho, é as oportunidades, por vezes, de ele entrar juntos com o coach, por vezes como 9. Essas possibilidades, elas são reais. Professor Matheus, última pergunta lá atrás. Tite, boa noite. Queria saber se tu te surpreendeu com a postura ofensiva do Juventude, também como é que é para ti retornar aqui para Caxias do Sul, comandar um jogo no estádio Alfredo Jaconi. Do jogo a gente já falou, teve momentos de domínio e controle das duas equipes. O Juventude tem a qualidade técnica, tem um grande treinador, tem um grande preparador físico, o Paulo, tem um grande trabalho. Em relação a voltar a Caxias, eu acho que eu externei isso daí anteriormente, eu estou falando em termos pessoais, eu sou um cara abençoado, cara. Eu sou um cara abençoado porque sou filho da terra, trabalhei no Juventude como atleta e como técnico, no Juventude como atleta como técnico, tem toda uma história, né, gerada, tenho uma esposa aqui, tenho todos os títulos que um técnico poderia sonhar na carreira, o último campeão mundial. Pô, cara, se eu reclamar de alguma coisa, o Papai do Céu vai olhar para trás e dizer menos. É isso. Muito obrigado por